Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Vamos juntos nos prostrar na presença do Senhor para buscar da sua presença, buscar das suas bênçãos, clamar a Ele, porque sem Ele nada somos. Deixa acolher você com a palavra de Deus, Salmo de número 3, o versículo 3. Porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ele, o Senhor, é nosso escudo. Nele está a vida. Se temos algo a nos gloriar, é a presença dele nas nossas vidas, é o seu amor por nós. Por isso, mais e mais devemos buscá-lo, mais e mais devemos estar prostrados diante dele, pois somente no Senhor nós temos vida e vida em plenitude. Aqueles que se humilham na sua presença, aqueles que o buscam de todo o seu coração, são exaltados. Alcançam nele bênçãos e bênçãos sem medida. Então busquemos com todas as nossas forças. Confiemos no Senhor, mesmo em meio às adversidades, porque o Senhor é conosco, hoje e sempre. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos, nós te damos graças, porque nos permite se voltar a Ti, estarmos diante de Ti, estarmos na Tua presença. Não podemos nos achegar a Ti a não ser confiantes na Tua misericórdia. Se fosse pelos nossos méritos, isso não nos seria possível, porque somos falhos, somos pecadores. Somente Tua graça, somente o Teu amor, esse amor incondicional, disposto a perdoar, a se doar, é que nos permite que possamos nos achegar a Ti, nos esconder em Ti. Por isso, Paizinho, na Tua presença nós clamamos. Tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado. Cada pessoa que se prostra diante de Ti, que humildemente busca da Tua presença, seja tocado pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, a cada família, a cada pessoa que está sendo alcançada através dessa live, desse vídeo, possa estar sentindo da Tua presença, da Tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Estamos numa semana muito especial, Semana Santa. Recordar cada momento vivido por Jesus nessa semana, durante essa semana, nos leva a sentir um pouquinho da plenitude, da grandeza do seu amor por nós. O que seria de nós sem o seu amor por nós? Esse amor que foi capaz de enfrentar todas as adversidades, perseguição, humilhação, a negação, a traição. E Ele só fez o bem por nós. Ele se doou, Ele veio em nosso socorro, Ele veio para nos resgatar. Cabe a nós louvá-lo, cabe a nós se prostrar diante dEle para buscar dessa presença que é santa, essa presença que nos vivifica. E nós teremos momentos muito especiais a partir de amanhã, aliás, durante essa semana. Amanhã, dia 6, 19 horas, culto a ceia judaica,
trazendo para o nosso contexto o mais próximo possível a ceia judaica, celebrada com Jesus e seus discípulos, recordando a última ceia, que é a instituição da ceia do Senhor, né? Então, é um momento muito precioso para nós estarmos refletindo sobre a centralidade, a importância da ceia. Por que nós celebramos essa celebração? Como mandato do Senhor. Então, amanhã, dia 6, 19 horas, estaremos em nosso templo celebrando a ceia judaica. Dia 7, sexta-feira, 7 palavras da cruz. Jesus pendurado no madeiro, instantes antes da sua morte, estava proferindo palavras de orientação, palavras de cuidado, palavras de esperança. Mesmo naquela agonia, naquela dor, ele não deixou de ser quem ele era verdadeiramente. Não deixou de cumprir a sua missão. Muito precioso esse tempo, essas palavras para nós refletirmos. As 7 palavras da cruz, sexta-feira, 19 horas, também em nosso templo. E sábado, muito especial, pela primeira vez que nós vamos celebrar o sábado santo, o sábado do silêncio, para nós refletirmos sobre o silêncio de Deus. Muitas vezes nós clamamos, nós oramos e parece que Deus não responde. Deus fica em silêncio. Por que disso? Vamos trazer textos bíblicos que nos falam a respeito disso e vamos refletir sobre o silêncio de Deus. E dia 9, Páscoa, domingo, é a festa da ressurreição. 9 horas, culto com Santa Ceia, tem a apresentação do Ministério Geração Criança, a criançada, as sementinhas, né? E ao meio-dia é o almoço comunitário, é a celebração da Páscoa em família. Então, 6, 7 e 8, quinta, sexta e sábado, culto às 19 horas, no nosso templo. E domingo, dia 9, às 9 horas, culto seguido de almoço comunitário. É a Páscoa para a família anglicana Santa Semente. Sejam todos bem-vindos para estarem celebrando conosco. Então reserve essa data. E claro, no domingo, durante o culto, nós teremos o sorteio da rifa de Páscoa que estamos organizando como igreja. Certo, queridos? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximarem-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu
e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram, em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Boa noite, Gislaine, família. Jesus os abençoe. Está me ouvindo bem, Gi? Só me dá um retorno, se está bem o som, se estás me ouvindo. Essa é a última pregação da série 40 dias de crescimento. E hoje nós vamos falar sobre crescer na missão. Nós já falamos sobre disciplina, espiritualidade, saúde, honra, mordomia. Hoje vamos falar de missão. São diversas áreas da nossa vida que nós precisamos crescer. Todo cristão, aliás, todo organismo saudável, ele cresce. Ele não fica estagnado. Porque se ele estagnou, se ele parou, é porque ele morreu. Então, nós como cristãos, como discípulos do Senhor, sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a crescer, melhorar. Por isso que nós buscamos pela palavra momentos de intimidade, comunhão, de oração com o Pai. Buscando sua inspiração, buscando sua orientação para crescermos. E hoje nós vamos falar sobre missão, um propósito, um objetivo nos confiado, uma tarefa específica nos confiada. E aqui um detalhe, todos nós temos uma missão. Quando o apóstolo Paulo fala da igreja como corpo de Cristo, ele vai nos comparar aos órgãos de um corpo, onde cada órgão tem uma função específica. E todos cooperam para o bem do todo. Assim, eu não posso dizer, eu não preciso de ti, eu não preciso do outro. Um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros. Isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos encoraja, nos deixa mais fortes. Não fomos feitos para viver sozinhos. A fé cristã não se vive de forma sozinha, isolada. Não, nós vivemos em comunidade. E Deus nos dá uma missão, um propósito, uma tarefa específica. Quem sabe você não tenha clareza quanto a essa tarefa. E aí que você precisa buscar pela oração, pela leitura da palavra, se envolver nos ministérios da igreja. Se você ficar de braços cruzados, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, não vai funcionar. Realmente você não vai se achar. Você precisa se envolver. Muitas vezes, inclusive, aquilo que te está trazendo mais dor, onde você enfrenta mais luta, é essa área que você vai ser poderosamente usado quando você entender, superar esse problema em Deus e pela graça de Deus, você vai poder ajudar outros. Essa é uma pista, mas nós só conseguimos nos encontrar nesse organismo, como nós podemos servir quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a Deus, nos envolvemos no corpo, que é a igreja, e Ele, o Senhor, vai nos direcionando, vai nos inspirando. É através do irmão, através do pastor, através do teu envolvimento, tu vai se descobrindo e vai se envolvendo. E Deus vai te inspirando e vai te conduzindo. E cada um de nós, como eu já enfatizei, tem um propósito e um ministério, um serviço, uma tarefa. De alguma forma, a fé me alcançou. Alguém me falou de Jesus. Eu sempre cito com muito carinho o papel e a fundamental de minha mãe. Com toda a sua humildade, ela me ensinou a ter fé em Deus, a orar a Deus. Foi um legado precioso que ela me deixou. Eu guardo muitas outras lembranças, mas essa é muito central. Ela me ensinou a confiar em Deus, a buscar a Deus
pela oração. Muitas vezes ela brigava, ela insistia, falava sobre a importância da oração para a nossa vida. A questão, mamãe já descansa no Senhor. A questão agora é para mim, para você. O que nós deixaremos para as próximas gerações? A nós como igreja, qual é o legado que nós deixaremos? Olha quantas coisas terríveis acontecem por aí. Violência, agora está toda a mídia, né? A violência no ambiente escolar, algo horrível que aconteceu, né? Algo desumano. Como enfrentar essa realidade? A droga destruindo vidas, destruindo jovens, destruindo crianças, destruindo famílias. Como eu posso lutar contra isso? Fazendo a minha parte. Me consagrando a Deus, buscando ao Senhor, me escondendo no Senhor. E sob a sua inspiração, sobre o seu encorajamento, sua inspiração, fazer a nossa parte. Veja que no texto que nós lemos, quando as pessoas ali, os discípulos, a multidão de discípulos está louvando a Jesus, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Os fariseus, aqueles que se consideravam assim religiosos perfeitos e ficavam olhando o que os outros faziam de errado, chegam a Jesus: como assim? Você não repreende eles? E Jesus responde, versículo 40, Lucas 19, versículo 40. Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ninguém pode calar a igreja. Ninguém pode calar um discípulo que está firme na fé, está firme em Jesus, tem clareza da sua missão, tem clareza do propósito que Deus lhe confiou. E sim, quando você tem essa clareza na sua mente, quando você está firme no Senhor, você vai enfrentar toda a oposição possível e vai fazer a tua parte. A questão é como ou o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para calar as pedras. Ou seja, fazer a minha parte para que as pedras fiquem caladas. O texto diz que se nós nos calássemos, as próprias pedras falariam, para cumprir o propósito, para levar a palavra de Deus adiante, para louvar o nome do Senhor. Mas o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para calar as pedras? Bom, em primeiro lugar, eu consagro ao Senhor minhas posses, meus bens, meus dons, meus talentos. Como nós falamos no encontro passado, quarta-feira passada, tudo pertence ao Senhor. Tudo que eu sou, tudo que tenho, venho do Senhor. Ah, mas eu trabalhei para ter a casa que eu tenho. Tudo bem, mas se você tinha saúde, se você tinha capacidade de trabalhar, é porque Deus te deu essa capacidade. Deus nos formou do pó da terra. E ao seu sopro nos tornamos, aquele boneco de barro se tornou um ser vivente. Então tudo vem dele. Então tudo que somos, tudo que temos, devemos consagrar ao Senhor para honrar, glorificar a Ele com tudo que somos, com tudo que nós temos. O reino de Deus, ou para o reino de Deus, se apegar, reter, acumular, não, essas palavras não entram no reino dos céus. Elas nos impedem a avançar, a crescer, elas nos paralisam. O exemplo maior é o próprio Deus que se dá. Ele deu seu próprio Filho, o que havia de mais precioso, para nos salvar. Ele se dá. Esse é o exemplo maior. E nós, eu e você, somos chamados com aquilo que temos e com aquilo que somos. Por isso que a gente fala aqui de posses, bens, dons e talentos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu me consagro ao Senhor para honrar, glorificar ao seu nome. Veja o que nos diz o texto. Lucas 19, os versículos 29 a 31.
Ora, aconteceu que, ao aproximarem-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum o montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Era apenas um jumentinho. Quem sabe hoje ele não tenha lá muito valor. O que é um jumentinho, né? Mas na época era algo precioso, era um dos meios de transporte, de locomoção. Não existia carros na época. Então o jumentinho não era algo tão barato, tão simples. Mas ele custava alguma coisa, é claro. Aquelas pessoas, elas abriram mão daquele bem, daquela posse que era deles, porque o Senhor precisava fazer uso daquilo. E na verdade o Senhor nem pegou para ele emprestou. Ele fez uso e depois devolveu. O Senhor precisa dele para aquele momento. Ele não tem essa, como nós falamos, reter, acumular, são palavras que não combinam com a dinâmica do reino de Deus. Então, ele pega emprestado, ele faz uso para abençoar, para cumprir um propósito específico, e permite que a gente faça uso. Ele não toma, né? Não se apropria. Mas de qualquer forma, tudo é dele. Tudo é para ele. Então, o Senhor pode estar precisando do seu jumentinho. O Senhor pode estar precisando daquele bem, daquela posse que você tem, daquele dom seu, daquele talento que só você tem. O Senhor pode estar precisando. Como nesse caso, no texto, ele estava precisando aquele jumentinho. E aqueles donos, livremente, e o texto não mostra que não houve questionamento, não houve resistência. Eles até perguntam o que eles iam fazer, mas não houve resistência. Eles permitem que o jumentinho fosse levado. Esse é um princípio interessante. No momento quando eu me consagro ao Senhor, eu não tenho aquela ideia de se apegar. Então, quando eu dou meu dízimo, quando eu dou minha oferta, quando eu me ofereço para trabalhar em um ministério, aquilo não é algo que me dói, mas é uma oferta voluntária. Eu dou com alegria, e esse é o propósito. Se doar com alegria, porque é isso que alegra ao Senhor. Então, o que eu posso ou devo fazer para calar as pedras? Eu consagro ao Senhor minhas posses, meus bens, meus dons e talentos. Segundo lugar, eu obedeço a Deus sem questionar. Hoje se espalha uma modinha de que a Bíblia está ultrapassada e ela precisa ser atualizada. Algo escrito há tantos anos atrás. Sim, ela é mais atual do que muitos livros que foram publicados há questão de poucos anos atrás. E devido a esta modinha que se espalha de que a Bíblia precisa ser atualizada, de que ela está ultrapassada, a gente tem dificuldade de ler e obedecer o que a Bíblia nos diz. Aliás, a gente já tem a dificuldade de buscar ouvir o que Deus tem para nos dizer. E uma das formas que Ele me fala é pela sua palavra, pela Bíblia. Então eu preciso deixar de lado a modinha e buscar esse recurso precioso, essa fonte de água viva que não seca jamais. Eu preciso buscar com todas as minhas forças, ler, beber dessa fonte e obedecer sem questionar, como acontece
na dinâmica do texto. Vejamos o versículo 32. Capítulo 19 de Lucas, o versículo 32. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Eles não questionaram. Eles foram lá, acharam o jumentinho, como Jesus descrever. Houve ali o questionamento dos donos. O que vocês vão fazer com esse bicho, né? O Senhor precisa dele e o levar. Assim como o Senhor lhes descreveu. Isso é algo interessante. Porque veja, nós já falamos aqui sobre as promessas que a palavra de Deus faz. Por exemplo, a promessa de um Redentor, da vinda do Messias. Algumas pistas já podem ser encontradas no livro de Gênesis. No Êxodo fica claro que viria um libertador, não para nos libertar da escravidão egípcia, mas para nos libertar da escravidão do pecado. Os profetas, Isaías, faz menções muito claras da vinda de um Redentor, do servo sofredor, aquele que ia carregar sobre seus ombros as nossas feridas, a nossa culpa, o nosso pecado. Demorou para alguns, quem sabe demorou muito e eles se cansaram, mas essa promessa aconteceu e ela se cumpriu. Então, se ele revela na sua palavra e assim se cumpre, então quando você lê a promessa de que em Cristo você tem vida em plenitude, de que nele você encontra descanso para a sua alma, você tem que tomar posse, você tem que crer nessa promessa. Obedecer. Então aquilo que você já conhece da palavra de Deus, obedeça, sem questionar. Se jogue na certeza de que, assim como todas as outras coisas que foram prometidas e se cumpriram, como a vinda do próprio Messias, do próprio Jesus, a vida em plenitude que ele promete é uma garantia, é uma certeza para nós, para aqueles que nele creem. A vida eterna é uma garantia, uma certeza para aqueles que nele creem. Então, o que eu devo fazer para calar as pedras? Eu consagro ao Senhor minhas posses, meus bens, meus dons, meus talentos. Eu obedeço a Deus sem questionar. Em terceiro lugar, eu creio que a palavra de Deus se cumpre. E aqui, de certa forma, já repetindo, mas vamos buscar lá em Zacarias, reforçando uma das promessas aí. Lembra quando eu falei que os profetas falaram da vinda do Messias e ele veio no tempo certo? Zacarias, capítulo 9, o versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Veja essa referência de que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumento. E assim se cumpre. Mínimos detalhes, Deus de detalhes. Então, eu preciso crer na palavra de Deus. Eu leio, eu releio, eu leio de novo. E eu deposito nela minha confiança porque ela se cumpre. Então, lembra quando eu falei? Se ele promete vida em plenitude, nele nós temos vida em plenitude. Se ele nos promete vida eterna, nele, Jesus, nós temos vida eterna. Então, eu creio que a palavra de Deus se cumpre. Você crê? Você crê? Então, viva nesta fé. Então, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para calar as pedras? Consagre ao Senhor suas posses, seus bens, dons, talentos. Glorifique ao Senhor com tudo que você tem, você é. Obedeça a Deus sem questionar. Creia que a palavra de Deus se cumpre. E em quarto lugar, o último, não que estejamos assim encerrando essas opções, mas para finalizar nossa reflexão aqui, eu adoro ao Senhor
verdadeiramente. Paulo, quando escreve os Efésios, seu capítulo 1, ele faz a referência que nós, eu e você, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Sim, nós fomos criados para louvar, bendizer, glorificar a Deus. Como diz em Romanos, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele sejam elevadas honras e glórias. Sim, eu e você devemos adorá-lo verdadeiramente, porque é esses que o Senhor busca. Veja os versículos, capítulo 19 de Lucas. Voltamos para o nosso texto base. Os versículos, capítulo 19 de Lucas, os versículos 37 e 38 nos diz assim: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Louvando aquele que estava entrando na cidade de Jerusalém, aclamando Jesus como seu rei. E uma das palavras centrais que eu enfatizei no domingo, aliás, é um dos princípios, é um dos ensinos centrais do domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém e ali ele foi acolhido com honras como rei por seus discípulos. A ele, eles elevaram louvores. Como você está acolhendo Jesus na tua vida? Isso deve ser um questionamento diário na nossa vida, na vida do crente. Eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu já fui batizado. Mas não termina aí. É uma busca constante. Eles acolheram Jesus com ramos, com linhos. Como você, como eu estou acolhendo Jesus diariamente em minha vida? Por isso, daquela dinâmica daqueles princípios de crescimento, onde nos sugerido, Primeira hora do dia, devocional, eu e Deus, eu buscar a Deus. Então é o meu oi Deus. Primeira coisa que eu faço é meu bate-papo com Deus, consagrando aquele dia ao Senhor. Primeiro dia da semana é dia de culto, é dia de igreja, Dia de estar em família cultuando ao Senhor. Primeiro dia da semana pertence ao Senhor. Então, a primeira hora do dia, primeiro dia da semana, primeira semana do mês, jejum. Eu jejuo, eu faço algum jejum no sentido de dizer para mim mesmo, de que eu posso ficar sem isso, sem aquilo, sem um alimento, sem um doce, sem algum vício de preferência aí, mas sem Deus eu não posso ficar. E a primeira parte da minha renda é dízimo, é do Senhor, pertence ao Senhor. Então, primeira hora do dia é do Senhor, meu devocional, meu bate-papo com o Senhor. Primeira semana do mês, jejum. Primeiro dia da semana é dia de cultuar, é dia de estar na presença do Senhor. As primícias da minha renda, dízimo, eu oferto ao Senhor. Eu consagro ao Senhor para que a sua obra avance e continue alcançando mais e mais vidas. É uma forma também de eu glorificar a Deus com os meus recursos. Então, queridos, finalizando aqui essa série de pregações, a mensagem de hoje é: como eu posso
fazer, o que eu devo fazer para calar as pedras, porque Jesus disse que se os discípulos se calassem, até as pedras falariam, clamariam, louvariam ao Senhor. Como eu posso fazer então para calar as pedras? Consagro ao Senhor as minhas posses, meus bens, meus dons, meus talentos, louvando ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, glorificando ao Senhor. Eu obedeço a Deus sem questionar. Eu creio que a palavra de Deus se cumpre, e ela se cumpre mesmo. E eu adoro o Senhor verdadeiramente, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores. Queridos, busquemos crescimento pela oração, pelo jejum, pelo envolvimento na igreja com os diferentes ministérios, com a frequência aos cultos. Isso tudo nos ajuda para que os nossos músculos na fé fiquem cada vez mais trabalhados e nós tenhamos uma fé firme. Amém? Sejamos, queridos, pedras vivas que não se calam. Tenhamos paixão por almas. Jesus nos envia para nós fazermos discípulos, ganharmos mais pessoas para Jesus, para o seu reino. Domingo nós temos a sequência de dia 6, 7 e 8 cultos às 19 horas, cultos especiais. Dia 9, que é o domingo, 9 horas, culto da Páscoa, celebração da ressurreição, momentos especiais para a gente poder convidar mais alguém para estarem conosco celebrando, quem sabe entregando sua vida a Jesus. Nós precisamos ter essa paixão por almas, por ganhar vidas ao Senhor Jesus, não por uma placa, para uma bandeira, para que o anglicanismo seja a maior igreja do mundo, não, para que almas sejam ganhas para o Senhor Jesus. Então tenhamos sede de Deus, tenhamos sede para ganhar almas. Deseje mais de Deus na tua vida. Descruze os braços, se envolva. O Senhor espera o meu, o teu sim. Como nós mencionamos, ele precisou de um jumentinho. Quem sabe ele precisa do meu, do seu jumentinho, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, para abençoar vidas, para alcançar mais vidas. Diga teu sim, se disponha, e ele pode estar te usando grandemente, de uma forma grandiosa, para abençoar vidas, para impactar vidas, inclusive impactar essa realidade que nos assusta, com violência, com drogas e assim por diante. Consagre-se ao Senhor, diga teu sim ao Senhor, e ele vai te usar poderosamente. Amém? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. Antes da oração, reforçando aqui, para nós colocarmos como motivos de oração. Amanhã, dia 6, quinta-feira, ceia judaica, 19 horas. Um momento muito precioso para nós trazermos para o hoje, né? Para a nossa realidade, a última ceia de Jesus com os discípulos. 7, sexta-feira, 7 palavras da cruz. Muito lindo esse momento, essas palavras. Muito gostoso refletir sobre essas palavras. Sábado, dia 8, sábado do silêncio, para falarmos do silêncio de Deus. 19 horas também, nosso tempo. E dia 9, domingo. Festa da ressurreição. É a Páscoa de Jesus. Então venha celebrar conosco. Nós não tomamos café juntos, nós tomamos aquele chimarrão conforme a gente vai chegando para o culto. A gente celebra o culto, celebra a ceia, tem a apresentação das crianças e aí almoça junto. Aqueles que puderem celebrar conosco a Páscoa, então reserve esses dias 6, 7 e 8 às 19 horas e dia 9, domingo, a partir das 9 horas, seguido de almoço comunitário. Venha celebrar conosco e que Deus esteja falando poderosamente para cada um de nós. Então, orem por isso.
Orem por este pastor que estará ministrando as palavras desses cultos. Orem pelo ministério de louvor. Orem pelo ministério Geração Criança, que estarão também envolvidos. Orem por todos os que se envolvem, que fazem acontecer essas celebrações, por cada pessoa que estará participando, para que sejam impactados, tocados pela palavra de Deus. Porque isso que importa é que nós sejamos saciados da palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso principal motivo de oração nesse dia, pelos cultos que seguem aí nessa Semana Santa. Boa noite, Luísa, família. Jesus abençoe. Dona Diva, nossa ministra leiga. A Célia, também lá de Erechim. Jesus abençoe. Perdão, gente, pelo atraso. Hoje houve um pequeno probleminha aqui e a gente acabou se atrasando. A live acabou atrasando alguns minutos aí, e aí alguns se perderam aí, acharam que não vai ter mais live, né? Então, obrigado aí por estarem conosco. Dá mais sentido, né? Saber que do outro lado aí tem pessoas acompanhando com a gente. Assim como saudamos as pessoas que depois assistem através do Instagram, o vídeo que fica gravado aí, do YouTube, nossa página, no nosso canal lá no YouTube, Igreja Santa Semente, também no Facebook, @Anglicana Santa Semente. Bueno, gente, vamos orar agora. Onde você estiver, prostre-se na presença do Senhor. Converse com o Pai. Eu estarei dirigindo a oração, mas que você aí na sua casa possa também estar conversando com o Pai, abrindo seu coração a Ele, quem sabe pedindo perdão, quem sabe pedindo por uma bênção especial, pela saúde de alguém ou pela tua saúde, pelos teus relacionamentos, pelo teu ambiente de trabalho, enfim, pela tua família. Converse com o Pai. Paizinho, nós nos prostramos na tua presença. Nos aproximamos confiantes unicamente na tua misericórdia, no teu amor, essa misericórdia que se renova a cada manhã. Nós te agradecemos por nossa vida, tudo que somos, tudo que temos. As provisões são tantas. Nós te louvamos pelo alimento, pela casa que temos para morar, a roupa, o conforto que tu nos concedes. Obrigado, Jesus. É a tua provisão, teu cuidado sobre nós, e nós te louvamos por isso. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos generosos, a não nos acharmos melhor que os outros por termos isso ou aquilo, mas ao contrário, que sejamos generosos e saibamos glorificar a Ti com tudo que somos e tudo que temos. Por isso que nós te louvamos, Senhor, e nos prostramos diante de Ti pedindo o Teu cuidado, a Tua unção, a Tua bênção sobre nosso lar, sobre nossa família, nosso ambiente de trabalho, a nós como igreja, Paizinho. Enche-nos da Tua presença, quebranta nosso coração, nos fortaleça para que tenhamos a coragem de dizer não às tentações e permanecer firmes, obedientes a Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos fiéis. Muitas e muitas vezes nos desgarramos, nos afastamos. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos convicção do pecado, da gravidade do pecado para nós. E ajuda-nos a andarmos na luz, na Tua luz, Jesus. E assim, Paizinho, nós clamamos também pelos nossos queridos, nossa família. Lembrando de forma especial aqueles que se encontram enfermos. Tem pessoas lutando ainda contra o Covid, outras enfermidades. Por isso que aqui nós colocamos na Tua presença, Paizinho, queridos nossos, Silvar, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina,
Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Carmelita, Cândida Fermina, Edson e demais queridos nossos que enfrentam, que lutam contra alguma enfermidade. Conforta, inspira, fortaleça cada um deles, ó Pai. E no tempo certo, no tempo devido, opera a cura. Jesus, nós clamamos pela Tua misericórdia, o Teu cuidado sobre a vida desses nossos queridos. E assim também lembramos aqueles que lutam contra algum vício, para se libertar de algum vício. Também clamamos por aqueles que lutam para terem força e coragem para enfrentarem as tentações. Vem, Senhor, sobre cada um de nós. Nos assista em nossa fraqueza, nos fortaleça, nos anime, nos vivifica, ó Pai. E nas Tuas mãos nós entregamos os demais cultos dessa Semana Santa. Ceia judaica, 7 palavras da cruz, sábado do silêncio, festa da ressurreição. Cada momento desses, cada pessoa que estará participando desses momentos, nós consagramos a Ti. Que sejam momentos preciosos na Tua presença, momentos de sentirmos o Teu toque, a Tua orientação, a Tua direção, o Teu milagre sobre nossa vida. Se conosco, Paizinho, tem misericórdia de nós e ouça as nossas orações. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos, que bom. Quem pegou ao finalzinho, quiser acompanhar desde o início, onde partilhamos a palavra do Senhor, ele vai ficar gravado. Agora a gente finaliza e deixa o vídeo gravado para você poder voltar lá, rever toda a pregação. Pule, vá lá direto, a ministração da palavra e a pregação, né? A leitura da palavra e a pregação. Medite. O lado bom, né, dessas tecnologias é que você pode ver e rever com esse princípio de estudar, cavar, buscar mais da sabedoria que vem do alto. Amém? Te espero, aqueles que puderem, os de perto, os de longe, ainda dá tempo de vir, né? Dá tempo de viajar para cá, né? Tem lugar aí, a gente dá um jeito de hospedar. Podem vir até de surpresa, sem problema, tá? Você pode estar conosco a partir de amanhã, 19 horas em nosso templo. Amanhã, quinta, sexta, sábado também, 19 horas. E domingo, 9 horas da manhã, com almoço comunitário, com a festa da Páscoa. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Boa noite, queridos.